é um modelo novo, a gente está muito à distância, mas a gente valoriza bastante, né? Porque o Espírito Santo é que nos une, né? O amor de Deus é que realmente nos concilia a cada dia. Então, é uma satisfação, né? Então, quando o Toninho me chamou, eu tive a satisfação de poder planejar aqui, que a gente serve também na Igreja do Barão Geraldo, sou ancião aqui no Barão Geraldo, e nós temos ali uma série também sobre Apocalipse, que a gente está envolvido, mas deu para a gente fazer os devidos arranjos e poder estar aqui com cada um de vocês para transmitir essa mensagem. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Obrigado, viu, Mariane, pelo prestígio, e eu rogo a Deus para que Ele nos use agora, ao meditarmos aí na palavra de Deus, e deixo um abraço para todas as famílias, aqueles que já conhecemos, aqueles que também não conhecemos, que estão conectados aqui, né, para poder ouvir a mensagem. Quero saudar também um irmão meu, tenho um grande carinho por ele, é o Fábio Proença, com a sua família, ele está aqui. Hoje nós estivemos juntos, e eu comentei que estaríamos, né, aqui envolvidos na transmissão da mensagem. Ele falou, oh, manda o link para mim e tal, gostaria de conectar. O Fábio, ele é o nosso contador aqui da PAC, juntamente com a sua esposa, Giovana, que é secretária da tesouraria aqui, do Dr. Jailton, e eu vejo que o Fábio está conectado, queria saudar ele, agradecer aí a consideração, o prestígio de poder estar ouvindo a mensagem nesta noite aqui, né, Fábio? Que Deus abençoe você e sua família também, tá? Então, Mariane, podemos ir direto para a mensagem, como que é aí a doxologia de vocês? Eu estou à disposição, se nós podemos já iniciarmos, eu posso dar continuidade, a não ser que vocês tenham alguma outra coisa, o Toninho, alguém queira falar alguma coisa antes da gente começar a mensagem propriamente dita. Pode começar. Podemos, então, né? Eu gostaria de pedir para que você que está com a sua Bíblia ou com o seu aparelho aí, abrisse aí no livro de Salmo, no capítulo 37. Salmo 37, não é capítulo, né? Salmo 37. É um salmo de Davi. O salmo vem tratando sobre a temporária felicidade dos perversos, né? É o título, pelo menos, do salmo, né? É aqui onde ele vai iniciar, e eu gostaria de nos determos nessa passagem, nesse salmo, para falarmos um pouco sobre o que significa a esperança para mim e para você, num tempo tão difícil, né? Onde a Mariana acabou de falar aí, de pessoas que estão infectadas, outras estão internadas, outros, infelizmente, perderam a sua vida, e nós estamos percebendo que a cada dia essa enfermidade está mais próxima da gente, está fazendo vítimas em todos os meios que nós convivemos, no trabalho, na família, nos parentes, nos amigos, e nós podemos ter um motivo muito grande de, a cada dia, podemos agradecer a Deus pelo livramento, né? E pela misericórdia dele que tem se renovado em nossa vida a cada manhã, né? Eu me sinto felizardo. Eu tenho dito, já fiz os exames, mas eu tenho dito para algumas pessoas que, na verdade, tem muitas pessoas que vão pegar e não vão saber, né? Eu acredito que já tenha sido infectado e não tenha manifestado nenhum sintoma, porque a gente trabalha num ambiente onde nós, pelo período de matrículas aqui no Colégio Adventista de Campinas, eu devo ter atendido mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias aí nesses últimos 3 meses, né? E a gente acaba ficando numa posição de risco, mas graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos guardado, e rogo a Ele para que Ele continue nos guardando e nos livrando, né? Alguns se assustam, às vezes falam, e aí, você já... Eu falei, eu já tive, já fiquei bom, já não tem problema, já não transmito mais, né? Porque realmente a incidência... Hoje eu acabei de receber a notícia de que um dos nossos funcionários, tesoureiro, que trabalha muito próximo com a gente, o Paulinho, né? Paulo Montanari, ele mandou para mim, ele acabou de testar positivo também, está em casa, está com sintomas fortes e está se cuidando. Outras professoras que estavam também, também com sintomas, né? A gente sabe que estão à distância, tudo, mas estão enfrentando essa dificuldade, esse problema do contágio, né? Na verdade, vai chegar uma hora que todos terão que contrair esse vírus e, ao mesmo tempo, desenvolver no seu sistema de defesa a imunidade. Temos boas notícias sobre a vacina, e eu acredito que nós podemos confiar de que Deus está no controle de tudo, né? A única questão que eu tenho destacado e tenho alertado e exortado, isso vale para mim também, eu tenho falado com a minha família, o grande desafio desta pandemia ou de qualquer outra circunstância de perigo eminente
de se nós temos que saber se realmente nós estamos preparados para descansarmos no Senhor, né? Se algum de nós formos acometidos, independente das circunstâncias, porque cada organismo tem uma certa complexidade em relação às defesas, mas o que vai fazer a grande diferença é saber se nós estamos preparados para aguardarmos o Senhor, seja ali na sepultura, ou seja, pregando o Evangelho. Nós não temos outra alternativa. Ou ficamos para pregar, ou descansamos e aguardamos a volta do Senhor. E isso requer uma condição que muitas vezes nós ainda não temos tido a coragem de nos levantarmos para proclamar ao mundo, porque nós temos uma mensagem de saúde, nós temos um estilo de vida que com certeza permite com que a gente tenha essa segurança, além, claro, da proteção de Deus, né? Quero também saudar a minha irmã, Gleidmar, ela trabalha, eu acredito, deve estar no trabalho, mas vi que ela entrou ali, conectou. Queria saudar você, Gleidmar, desejar que Deus abençoe você aí no seu trabalho também tão complicado, né? Então, que Deus abençoe você, viu, minha querida? Obrigado por entrar, eu acabei compartilhando o link aqui, eu nem sei se eu compartilhei com você, Gleide, me desculpa, mas que bom que você entrou aí para esta reunião, tá? Ok, nesse momento, então, Salmo 37, queria convidar a todos para, mais uma vez, apesar da oração que já fizemos, orarmos ao Senhor, pedir a bênção dele para os momentos que nós iremos meditar na sua palavra. Vamos orar como estamos. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos que recebemos, pelo seu amor por nós. Obrigado porque a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. E o fato de estarmos aqui conectados neste momento é uma evidência clara de que o Senhor tem cuidado de cada um dos seus filhos. Portanto, Senhor, abençoe a cada família representada aqui. Abençoa-nos agora com a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender e entender a sua mensagem para o tempo em que vivemos. Todas as vezes que abrimos a sua palavra, nós recebemos mensagens de esperança. E permita que também sejamos instrumentos de esperança para todas as pessoas que estão sobre a nossa influência. Abençoe a todos os nossos familiares, nossos parentes, amigos, onde quer que eles estejam. Que o Senhor possa prover salvação para o mundo, quer sejam aqueles que estão vivos ou quer aqueles que venham em algum momento se depararem com a morte, mas que estejam salvos. Permaneça, portanto, conosco nesse momento. Nós te rogamos e agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, passemos à leitura, Salmo 37. Mariane, vocês estão me ouvindo bem? Tem algum ruído aí na comunicação? Talvez ouçam aí algum, viu, Toninho? Talvez ouçam algum ruído, algum cachorro latino, que eu percebi que se instalaram aqui próximo, viu? Mas é as circunstâncias do que nós temos vivido, né? Na verdade, eu procurei um lugar o mais tranquilo possível aqui, mas eu percebi que tem essa influência aí, mas não dê ouvidos aos cachorros. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus, tá bom? Então, muito bem, Salmo 37. Eu queria começar lendo com vocês a partir do versículo 3. E ele diz o seguinte, ele já vem com um desafio para nós, ele vem falando o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Eu gostaria de parar aqui com vocês para refletirmos sobre essas passagens, sobre esses textos, né? Primeiro, eu imagino que cada um de nós tenhamos na Bíblia ali sempre um texto favorito que a gente sempre fala com a gente ou faz parte de uma experiência em algum momento da nossa trajetória. A gente associou esse texto com algo especial na nossa vida, né? E eu queria confidenciar a vocês
que isso acontece comigo. Então, o Salmo 37, eu disputo com a minha esposa porque ela diz que é o dela, e eu digo que é o meu. Então, a gente sempre disputa. E, evidentemente, ele fala muito comigo em relação à experiência minha, a minha experiência de conversão, a minha experiência de desenvolvimento, né? Eu tenho realmente um apreço muito especial por esse texto. E eu fico pensando também o que ele significava para o rei Davi quando ele escreveu este salmo. Primeiro que eu acredito que ele, pelo que diz, ali ele vem falando sobre a transitoriedade ou a temporária felicidade dos perversos. É como se nós pensássemos assim em relação ao mundo. Puxa vida, até quando nós vamos viver num mundo tão injusto, tão violento, tão ingrato? Até quando, no mundo em que vivemos, nós temos a ideia de que parece que os ímpios prosperam? E parece que nós, que procuramos obedecer, que procuramos viver a palavra de Deus, parece que, vez por outra, nós estamos piores a cada dia. As coisas que nos chegam até nós, às vezes são injustiças, são problemas, enfermidades, e aí tem sempre aquela pergunta que todos nós somos tentados a fazer: o porquê, Senhor, né? E esse salmo vem justamente responder essa pergunta para a gente. E, na verdade, eu elaborei uma pergunta em relação àquilo que nós iríamos falar: o que é esperança para você? E nós vamos desenvolver aqui algumas análises sobre esse texto, e no final nós vamos entender o que significa a palavra esperança. Mas, acima de tudo, também procurar explicar o que ela, na verdade, deve representar para nós. Porque às vezes a gente fala a palavra sem muita consciência do seu significado. E é importante que você entenda, muitas vezes, uma palavra, ela vai ter uma significação muito importante para você, à medida em que você tem o conhecimento dela, à medida que você tem uma experiência com ela, pela observação do que ela significou, e aquilo que efetivamente ela vai significar para a sua vida, né? Então, no começo aqui, o rei, ele começa aqui, né? Davi, ele começa dizendo o seguinte, no versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Então, essa primeira propositura é um desafio. E hoje em dia, eu desafio vocês. É fácil confiar em alguém, ou em alguma instituição, em algumas circunstâncias? Ou poderia dizer para vocês, é fácil confiar em qualquer notícia que você vê aí, difundida? Nós estamos vivendo numa época das fake news, né? Onde pessoas são especializadas em promover, em publicar e em desenvolver notícias falsas, né? E percebam que a Bíblia já havia nos advertido, Jesus nos disse que nos últimos dias que viriam muito o quê? Muitas falsas notícias, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Então, nós estamos vivendo justamente no momento em que a desconfiança deveria imperar em relação a todas as coisas. E, evidentemente, se isso acontece em relação às coisas normais, quem dirá em relação às coisas mais comuns, né? Então, o que a gente pode ver aqui? O salmista vem dizendo assim: confia no Senhor e faz o bem. Então, a propositura aqui não é de confiar em alguma coisa, mas é de confiar no Senhor. Porque se nós não confiarmos no Senhor, nós jamais confiaremos em qualquer coisa ou qualquer pessoa. E eu costumo dizer que, realmente, o exercício da confiança, ele vai acontecer, ele vai se desenvolver por uma longa experiência. Hoje, existem pessoas que eu confio, porque eu as conheço bem. Eu convivi com elas. Eu conheço as suas características. Eu conheço a sua trajetória. Eu conheço a sua fé. Eu conheço o temor que elas têm em Deus. Mas, por outro lado, existem pessoas de que, apesar de se dizerem cristãs, tementes a Deus, eu não confio nelas. Porque a sua vida, ela não nos dá um legado de confiança. São pessoas instáveis. São pessoas que, muitas vezes, frustram as nossas expectativas, porque não honram a sua palavra. Porque, muitas vezes, apesar de dizer que temem a Deus, ou de terem um título, ou de terem muitas vezes até um ministério,
elas não são confiáveis. Mas o salmista vem dizendo aqui que nós devemos confiar no Senhor. Por outro lado, a Bíblia também vem nos dizendo que assim, maldito o homem que confia no outro homem. Na verdade, a tradução não é exatamente essa. Na verdade, esse texto diz o seguinte: maldito o homem que confia nele próprio, que confia na sua própria força, na sua própria capacidade. Na verdade, você pode confiar em outro homem, em outra pessoa, desde que ele te dê elementos suficientes para que você arrisque a não se frustrar com aquela pessoa. Mas aqui o que ele vem nos falando é que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Né? Ele diz, confia no Senhor e faz o bem. E o que seria isso, fazer o bem? Eu diria que seria uma postura onde você procura se colocar nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Porque, humanamente, nós não somos bondosos. Humanamente, nós somos egoístas. Nós somos pecadores. Nós somos, muitas vezes, mais interessados naquilo que interessa para nós. Mas quando você tem uma relação com Deus, quando você conhece a Deus, e quando você confia em Deus, automaticamente você vai ser uma pessoa que vai representar o seu caráter fazendo bem. Então, é nesse sentido que o salmista entra aqui, falando, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, viva na terra, a despeito de ser uma terra injusta, de ser uma terra perigosa, de ser uma terra muitas vezes violenta, agressiva, mas você pode viver na terra e você deve se alimentar da verdade. E quem é a verdade? Essa verdade que nós devemos alimentar é o próprio Cristo. Porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós nos alimentarmos de Cristo, quando eu falo nos alimentarmos de Cristo, é da sua palavra, é dos seus valores, é dos seus princípios, é do seu próprio exemplo de vida. Eu creio que se nós nos alimentarmos de Cristo, naturalmente, nós vamos gerar frutos de acordo com essas virtudes. Né? E depois, no versículo 4, ele diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa boa, né? Você saber que Deus pode satisfazer os desejos do seu coração. Mas, afinal, a Bíblia não fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto? A Bíblia não fala que o nosso coração é enganoso? Sim, é verdade, numa condição natural, o nosso coração realmente é enganoso. Mas aqui, quando ele diz assim, agrada-te do Senhor, se o seu coração estiver em harmonia com a vontade de Deus, e você tiver prazer nas coisas de Deus, ele vai te fazer, ele vai satisfazer, assim, as vontades, os desejos do teu coração, porque ele vai estar em harmonia com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre infinitamente melhor para você do que você possa pensar ou imaginar. Então, é como se fosse o seguinte, você pode projetar qualquer coisa nesta terra que vai satisfazer os desejos do seu coração, e você não vai, em nenhum momento, se satisfazer completamente. Vai ter sempre um vazio, vai sempre faltar alguma coisa. Por quê? Porque isso não está em harmonia com a vontade de Deus. Então, ter os desejos do seu coração satisfeitos é quando você está em harmonia com a vontade de Deus. Não é? Então, na sequência, ele diz outra coisa. Ele faz agora o segundo desafio. O primeiro desafio, ele fala no quê? Confia. O segundo, ele vai falar agora, no versículo 5. Ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Agora, ele cria uma redundância, fala de novo, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, é fácil entregar? Não é. Você percebe que, pela natureza, todos os dias, quando nós despertamos, nós que conhecemos a palavra de Deus, e somos estimulados a fazer uma entrega diária ao Senhor, nós nos levantamos e oramos, Senhor, entrego o meu coração. Eu entrego o meu coração, entrego minha vida ao Senhor. E saímos para trabalhar. E percebemos que ao longo do dia, em nossas atividades, em algumas situações nós vemos que muitas vezes nosso coração não está completamente entregue à vontade de Deus. E nós nos decepcionamos porque a gente entrega, mas logo tomamos de volta. É como o exemplo de alguém
que empresta o carro para um amigo, ou para a esposa, ou para alguém próximo, e evidentemente, quando você entrega a chave, você está comunicando de que você tem confiança de que aquela pessoa vai conduzi-lo com segurança, né? De que aquela pessoa vai ser perita ali na condução do carro. E o que é que acontece? Normalmente, se você está ao lado e a pessoa, ao iniciar a sua trajetória, o seu caminho, ao dirigir ali, em pouco tempo, quando ela começa a praticar alguns erros, ou alguns desvios, ou em algum buraco, ou alguma curva, ou alguma situação de risco, nós somos tentados imediatamente a fazer o quê? A tomar o volante de volta e dizer assim, não, deixa que eu vou guiar com segurança. E isso não é diferente do que nós fazemos com a nossa vida quando despertamos a cada manhã. Quando passamos pelo primeiro solavanco, ou como enfrentamos o primeiro buraco, ou a primeira dificuldade, nós somos tentados a tomar em nossas próprias mãos o rumo ou o destino da nossa própria vida. Nós muitas vezes achamos que Jesus não é suficientemente capaz para dirigir a nossa vida, para conduzir os nossos caminhos, e nós somos tentados a tomar de volta a direção da nossa vida. Por isso que ali o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E a gente sabe que não é fácil entregar. É como muitas vezes também, em algum momento da vida, nós tivemos que entregar a nossa vida nas mãos de uma pessoa que hoje podemos dizer que é o nosso cônjuge. Nós abrimos mão das nossas próprias preferências para optar por servir alguém, para conviver com alguém e para permitir que agora a nossa vida não seja dirigida apenas pelas nossas próprias impressões, mas principalmente pela vontade de Deus e considerando o desejo de uma outra pessoa que vive com você também. E isso, de certa forma, exige renúncia. Isso exige submissão. Isso exige lealdade. E nós temos dificuldades nesses aspectos, porque temos uma natureza pecaminosa que constantemente está nos assediando e está nos tentando. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. E agora ele repete, confia nele e o mais ele fará. O mais o quê? O mais tudo que for necessário, do seu jeito e do seu tempo e da sua forma, né? Então, o segundo desafio aqui é entrega, né? No versículo 6 ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então aqui tem uma promessa, né? De que ele vai prover a justiça, a luz, o sol que você tanto precisa para caminhar e para que você não venha infligir em algum buraco, em algum acidente, algum sofrimento, alguma dor ou algum pesar. E no versículo 7, aqui, ele fala algo interessante. Ele diz o seguinte, descansa no Senhor, descansa no Senhor. E nós sabemos o quão importante é o descanso para a nossa vida, né? Tão importante que nos 10 mandamentos nós temos ali um deles que fala, lembra-te de sábado, né, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nada. Então Deus já deixou a prescrição de uma necessidade fisiológica, mas também espiritual, que todos nós temos que ter de descansar. Essa é uma questão que está diretamente relacionada, mas talvez não seja somente nesse aspecto. Quando você descansa, é quando você confia, é quando você entrega e quando você tira toda aquela ansiedade por aquele problema que você tem, por aquela angústia que você carrega, por aquele problema que você sabe que terá que ser resolvido lá na frente, ou por alguma providência que você sabe que somente Deus poderá prover. Então, é o momento em que você coloca nesse instante nas mãos de Deus e você descansa, você relaxa, você larga o problema. Você não fica dormindo, não fica agora perdendo horas de sono, porque você sabe que existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. E se você descansar, vai ser uma evidência clara
de que você confiou no Senhor e de que você realmente entregou isso nas mãos dele, né? Então, descansa no Senhor, e aqui vem uma outra parte, né, que seria uma quarta condição, mas diríamos assim, um subitem desse, que diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. E aí eu falo para vocês, esperar é fácil? Esperar aquele milagre, aquela bênção que você deseja há tanto tempo tem sido fácil? Não é fácil. Será que a sua espera, ela está realmente regada de confiança de que, por mais que demore, ele ainda vai te atender? Ou você tem pensado assim, já faz tanto tempo, eu acho que Deus se esqueceu até de mim. Eu acho que isso não vai acontecer. É verdade, pode ser que dependendo do que você está esperando, nunca vai acontecer. Porque talvez não seja a vontade de Deus e isso não seja o melhor para você. Mas o desafio da espera não é fácil. Marque um encontro com alguém ou espere uma ligação de alguém, uma satisfação ou alguma providência de alguém do qual você está dependendo, né? Para resolver uma situação que você sabe de extrema importância para você. E como é que nós ficamos? Nós ficamos muitas vezes doentes, ansiosos, estressados. Nós não conseguimos conciliar essa questão da espera, porque muitas vezes nós não conseguimos desenvolver uma das virtudes bíblicas, que é o quê? A paciência, a tolerância. E por incrível que pareça, o grande paradoxo é que uma das características do povo de Deus dos últimos tempos, qual que é? Aqui está o quê? A paciência dos santos, né? Não é assim que fala em Apocalipse? Daqueles o quê? Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse povo remanescente, ele tem que viver como? De maneira paciente. Ele vai ter que aprender a esperar, porque Deus tem o tempo dele, porque Deus vai interferir no curso da humanidade. Mas é no tempo dele, não é no nosso. E a gente tem que desenvolver isso. A gente tem que esperar. A gente tem que aprender isso. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, nós somos precipitados, impetuosos, e tomamos em nossas mãos a solução daqueles problemas que somente Deus poderia resolver. E aí, muitas vezes, nós fazemos o quê? Nós pioramos a situação. Tentamos dar uma ajudinha para Deus e acabamos complicando e trazendo, muitas vezes, criando mais problemas do que aquele que nós já tínhamos para administrar. Agora, eu quero, então, fazer uma junção de todas essas exortações e de todas essas condições, para que nós possamos, então, aprender o que significa, na verdade, essa questão da esperança, né? Então, veja só, ali, quando nós começamos ali a falar, a primeira palavra que salta à nossa mente é o quê? Confia. Então, ela tem a ver com confiança. A segunda palavra que nós falamos ali, desafiadora, é entrega, né? Temos que entregar, né, o nosso caminho, a nossa vida, nossas expectativas no Senhor. E depois, ele fala no versículo 7, além de descansar no Senhor, ele pede para que a gente o quê? Espere nele. E eu tenho a mais absoluta certeza de que não tem ninguém que esteja nos ouvindo aqui, perdão, que esteja nos ouvindo aqui que não tenha um desafio em uma dessas áreas. Quer seja com a confiança, quer seja no aspecto da entrega, quer seja no aspecto de descansar, que hoje o desafio não é o sábado. O grande desafio que nós temos hoje para descansarmos é o preparo para o descanso. Porque muitas pessoas não estão descansando, estão entrando no sábado cansadas e apenas realizando um descanso fisiológico, mas ele não é só fisiológico. Ele é espiritual, ele é feito para nós nos desligarmos das coisas. E, por fim, ele nos fala, o salmista aqui nos fala do quê? Da espera.
Então, eu queria dizer para vocês que o que significa efetivamente a palavra esperança? Ela é uma derivação da palavra confiança ou do confia com espera, que nós vimos lá. Então, nós temos o quê? A conjugação dessas duas palavras vão nos dar o quê? A espera e a confia, ou seja, esperança, espera com confiança. Para que você espere com confiança, você inevitavelmente terá que fazer o quê? Você vai ter que descansar e você vai ter que fazer uma entrega. Não tem como você construir uma vida de esperança se você não esperar ali, se você não se manter, mas se você não entregar e se você não descansar. Porque por mais que você fale de esperança, você viva com esperança, pelo menos afirmando isso. Se você não fizer essa entrega e se você não descansar no Senhor, você não vai usufruir das bênçãos dele aqui na terra enquanto ele não vier. E viver com esperança é você ter a confiança de que as promessas dele serão cumpridas, da forma que ele disse, do jeito que ele disse. Ainda que em algum momento você venha a ter que repousar no pó da terra. E é provável que alguns de nós aqui, até que Jesus volte, não esteja vivo. Assim como é muito provável que muitos de nós aqui possamos vê-lo vindo em glória e majestade em nossa própria geração. Porque a sua palavra nos promete tanto isso como aquilo. O grande desafio é que nós possamos realmente confiar, que nós possamos realmente esperar, mas para isso que a gente faça a nossa entrega e que nós possamos descansar no Senhor. Eu espero que todas as vezes que vocês passarem por esse texto do Salmo 37, do versículo 3, vocês jamais se esqueçam de que aqui está basicamente a estruturação da palavra esperança, onde você confia e onde você espera, mas que inevitavelmente durante toda essa trajetória você vai ter que entregar o seu caminho ao Senhor e que você vai ter que descansar no Senhor. Que ele então possa nos abençoar. Que nós estamos diante de uma nova semana desconhecida para todos nós, cheias de desafios, cheio de oportunidades, de experiências, e que as pessoas que puderem passar por nós, ou que puderem ver a nossa vida, possam ler em nós, como cartas vivas, um aspecto de uma vida que realmente tem esperança, uma vida que confia, uma vida que entrega, uma vida que descansa e uma vida que espera pelo Senhor. Que esse seja realmente o desejo de todos nós representá-lo dessa forma. Esse também é meu desejo, é a minha oração para todos vocês. Amém.